Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 9. Soube logo Demétrio do fim de Nicanor e da aniquilação de seu exército e resolveu enviar pela segunda vez Báquides e Alcimo à terra da Judéia, com a ala direita de seu exército. Estes tomaram o caminho que leva a Gálgala, e acamparam em frente de Mesáloto, no distrito de Arbelas. Apoderaram-se da cidade e mataram grande número de habitantes. No primeiro mês do ano 152, colocaram cerco diante de Jerusalém. Depois eles se apartaram e foram a Berze com 20.000 homens e 2.000 cavaleiros. Judas estava acampado em Elasa, e 3.000 homens de Escol estavam com ele. Todavia, ante o número considerável de seus adversários, ficaram tomados de pânico. Muitos se retiraram do acampamento e, por fim, ali ficaram não mais que 800 homens. Verificando Judas a dispersão de seu exército e a iminência do combate, sentiu seu coração angustiado, porque já não tinha tempo de reunir os fugitivos. Consternado, disse aos que tinham ficado: Vamos! Ataquemos o inimigo. Talvez possamos combatê-lo. Mas eles o desviavam disso, dizendo: Não conseguiremos. Salvemos antes nossas vidas agora. Voltaremos depois com nossos irmãos e travaremos a batalha. Mas neste momento somos muito poucos. Livre-nos Deus, disse Judas, que proceda desse modo e que eu me salve diante deles. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos e não deixemos uma nódoa sequer em nossa memória. O exército inimigo saiu do acampamento e tomou posição diante deles. A cavalaria se dividiu em 2 batalhões. Os fundibulários e os flecheiros se colocaram à frente e todos os mais valentes postaram-se na primeira fileira. Báquides achava-se na ala direita e, ao som das trombetas, a falange avançou dos 2 lados. Os soldados de Judas tocaram também as trombetas e a terra foi abalada pelo tumulto das armas. O combate se prolongou desde a manhã até a tarde. Viu Judas que Báquides se encontrava à direita com a mais forte porção de seu exército e cercado dos mais corajosos dos seus. Rompeu ele essa ala direita e a perseguiu até ao monte de Azoto. Mas a ala esquerda, vendo derrotada a direita, lançou-se atrás nas pegadas de Judas e de seus soldados. O combate tornou-se mais encarniçado, e, tanto de um como de outro lado, caíram muitos feridos. Judas mesmo caiu morto, e então todos os outros fugiram. Jonatas e Simão recolheram Judas, seu irmão, e o enterraram no sepulcro de seus pais em Modim. Todo o povo de Israel caiu na desolação e o chorou longamente, guardando luto por vários dias, dizendo: Como sucumbiu o valente Salvador de Israel! O restante das façanhas de Judas, de seus combates, de seus feitos heróicos e atos gloriosos não foi escrito. Ele é, com efeito, por demais numeroso. Ora, após a morte de Judas, aconteceu que os perversos reapareceram em todas as fronteiras de Israel e todos os que praticavam o mal deram-se a conhecer. Naqueles dias, dominou também uma grande fome, e o país passou para o inimigo, entregando-se a eles. Báquides, por sua vez, escolheu homens ímpios para colocá-los nos postos de comando. Estes procuravam com empenho os amigos de Judas e os conduziam a Báquides, que se vingava deles e os escarnecia. A opressão que caiu sobre Israel foi tal, que não houve igual desde a época em que tinham desaparecido os profetas. Reuniram-se todos os amigos de Judas e disseram a Jonatas: Após a morte de Judas, teu irmão, não há mais ninguém como ele, para opor-se a nossos inimigos, a Báquides e aos que odeiam nossa nação. Por isso, te escolhemos hoje por chefe, para nos conduzires ao combate. A partir dessa hora, Jonatas tomou o comando e assumiu o lugar de seu irmão Judas. Tendo Báquides conhecimento disso, procurava matá-lo. Mas, advertidos, Jonatas, seu irmão Simão e todos os seus companheiros fugiram para o deserto de Tecoa, onde acamparam junto às águas da cisterna de Asfar. Soube o Báquides num dia de sábado e atravessou o Jordão com todo o seu exército. Nesse ínterim, Jonatas havia enviado seu irmão,
chefe do povo, aos nabateus, seus amigos, rogando-lhe se podiam guardar as suas bagagens, que eram numerosas. Mas os filhos de Ambri saíram de Madaba, apoderaram-se de João e de tudo o que tinha e o levaram. Logo em seguida, disseram a Jonatas e a seu irmão Simão que os filhos de Ambri celebravam um grande casamento e traziam de Nadaba, com grande pompa, a jovem esposa, filha de um dos maiores príncipes de Canaã. Lembraram-se do sangue de seu irmão João e retiraram-se para a montanha, onde se ocultaram. Erguendo os olhos, eles se puseram de espreita, e eis que em grande tumulto e com grande aparato, o esposo saía com seus amigos e irmãos na direção da noiva, com tambores, instrumentos de música e grande equipamento. Os companheiros de Jonatas saíram então de seu esconderijo e lançaram-se sobre eles, para massacrá-los. Muitos caíram aos seus golpes e os restantes fugiram para a montanha, enquanto os agressores apoderavam-se de seus despojos. Assim, a boda transformou-se em luto e o som de suas músicas, em lamentação. Dessa maneira, os judeus vingaram-se do sangue de seu irmão, e voltaram à margem do Jordão. Soube o Báquides, e num sábado, avançou com um poderoso exército até a margem do Jordão. Dirigindo-se então a seus companheiros, disse-lhes Jonatas: Vamos, pelejemos agora por nossas vidas, porque hoje não é como ontem e anteontem. Eis a batalha diante e atrás de nós, de um lado e de outro do rio Jordão, o pântano e o bosque. Não há meio de escapar. Clamai, pois, agora ao céu, para nos livrar de nossos inimigos. E travou-se o combate. Jonatas estendeu a mão para ferir Báquides, mas este escapou, retirando-se para trás. Então, Jonatas e seus companheiros atiraram-se ao Jordão e passaram, a nado, para outra margem, sem que o inimigo atravessasse atrás deles. Naquele dia tombaram cerca de 1000 homens da parte de Báquides. Este voltou a Jerusalém, edificou fortalezas na Judéia e consolidou com densos muros, portas e fechaduras, as fortificações de Jericó, Emaús, Bet-Horon, Betel, Tamnata, Faraton e Tefon. E colocou nelas guarnições para hostilizar Israel. Fortificou igualmente Betsur, Gazar e a fortaleza, onde ele deixou tropas e depósitos de víveres. Tomou como reféns os filhos dos dirigentes do país e os manteve presos na fortaleza de Jerusalém. No segundo mês do ano 153, ordenou ao Cimo derrubar o muro do pátio interior do santuário e, deitando a mão sobre a obra dos profetas, começou por destruí-la. Nesse instante, porém, Alcimo foi ferido por Deus e seu plano foi suspenso. Ficou ele com a boca fechada pela paralisia e não pôde mais dizer uma palavra, nem dar ordens relativamente à sua casa. Morreu depois atormentado por grandes sofrimentos. Vendo Báquides essa morte, retirou-se para perto do rei. E a terra de Judá permaneceu em paz durante 2 anos. Mas, entre os judeus, os maus conspiravam, dizendo: Eis que Jonatas e os seus vivem em paz e confiantes. Aproveitemos para chamar Báquides, que os exterminará numa só noite. Foram eles, pois, aconselhá-lo e ele se pôs a caminho com um grande exército. Secretamente enviou cartas aos partidários que ele possuía junto aos judeus, para que eles lançassem mão sobre Jonatas e seus companheiros. Mas eles não o conseguiram, porque seu plano tinha sido descoberto. Pelo contrário, 50 dos principais cabeças da conjuração foram presos e mortos. Quanto a Jonatas, fugiu com Simão e seus partidários até Bet-Basi, no deserto. Ergueram as suas ruínas e fortificaram-se nelas. Logo que Báquides o soube, reuniu todo o seu exército e foi avisar seus amigos da Judéia. Ele veio acampar defronte de Bet-Basi, que ele sitiou por muito tempo, construindo máquinas. Jonatas, deixando na cidade seu irmão Simão, ganhou o campo com um pequeno número de homens. Matou Odomer e seus irmãos na sua própria tenda, bem como os filhos de Faziram, e começou a vencer e a crescer em forças. Do outro lado, Simão e seus homens saíram da cidade e incendiaram as máquinas de guerra. Travaram combate com Báquides, que foi derrotado por eles e ficou muito entristecido pela presunção e insucesso de sua tentativa. Por isso,
mostrou-se irritadíssimo contra os maus judeus que o haviam aconselhado a vir à sua terra. Mandou matar a muitos e decidiu voltar a seu país. Sabendo disso, enviou-lhe Jonatas mensageiros para propor-lhe a paz e a devolução dos prisioneiros. Bacdes os recebeu, aceitou a proposta e jurou nunca mais tentar nada de mal contra eles, por todos os dias de sua vida. Restituiu os prisioneiros que havia feito anteriormente na Judéia e voltou a seu país, para nunca mais tentar reaparecer junto aos judeus. A espada repousou em Israel, Jonatas fixou residência em Macmas. Ali começou a julgar o povo e exterminou os ímpios de Israel. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 10. No ano 160, Alexandre Epífanes, filho de Antíoco, embarcou e veio ocupar Ptolemaida, onde foi acolhido e proclamado rei. Soube o rei Demétrio, que reuniu um numerosíssimo exército e o atacou. Enviou a Jonatas uma carta, em termos pacíficos, para lisonjeá-lo, dizendo consigo mesmo: apressemo-nos em fazer a paz com ele, antes que a faça com Alexandre contra nós. Porque certamente ele se lembra do mal que lhe causamos, assim como a seus irmãos e à sua raça. Concedeu-lhe autorização para recrutar tropas, fabricar armas e ser seu aliado. Mandou-lhe entregar os reféns aprisionados na fortaleza. Jonatas veio então a Jerusalém e leu a carta diante de todo o povo e das tropas que ocupavam a fortaleza. Estes ficaram tomados de um grande medo, quando souberam que o rei lhe havia permitido levantar um exército. Os guardas lhe entregaram os reféns e ele os entregou a seus pais. Ficou habitando em Jerusalém e começou a edificar e restaurar a cidade. Ordenou aos que executavam os trabalhos, que construíssem ao redor do monte Sião um muro de pedras de cantaria para sua fortificação. E assim foi feito. Os estrangeiros que se achavam nas fortalezas edificadas por Bacdes fugiram. Cada qual deixou seu posto para se refugiar no seu país. Sobraram somente em Betsura alguns dos desertores da lei e dos preceitos. Era ali seu lugar de refúgio. Entretanto, soube o rei Alexandre da carta que Demétrio havia feito a Jonatas, e contaram-lhe as batalhas e feitos deste e de seus irmãos, como também os trabalhos que tinham suportado. Poderíamos acaso encontrar, disse ele, um homem semelhante a este? Procuremos imediatamente fazê-lo nosso amigo e aliado. Escreveu-lhe então e mandou-lhe uma carta lavrada nestes termos: o rei Alexandre a seu irmão Jonatas, saudações. Ouvimos dizer de ti, que tu és um homem poderoso e forte, e que mereceis a nossa amizade. Por isso, te constituímos desde agora sumo sacerdote de teu povo e te outorgamos o título de amigo do rei. Mandou-lhe uma toga de púrpura e uma coroa de ouro, e pedimos-te escolher nosso partido e conservar-nos tua amizade. No 7º mês do ano 160, pela festa dos tabernáculos, revestiu-se Jonatas da túnica sagrada. Organizou um exército e ajuntou armas em quantidade. Demétrio foi informado de tudo isso e inquietou-se. Como fomos deixar que Alexandre nos precedesse, travando com os judeus uma amizade que o fortifica? Eu também vou escrever-lhe belas palavras, títulos e presentes, para que eles passem ao meu lado e venham em meu auxílio. E ele mandou-lhes levar uma mensagem nestes termos: o rei Demétrio ao povo dos judeus, saudações. Vós observastes nossos acordos, permanecestes fiéis à nossa amizade e não fizestes convenções com nossos inimigos. Nós o sabemos e regozijamo-nos com isso. Ainda agora continuai a nos conservar a mesma fidelidade e vos recompensaremos do que fareis por nós. Nós vos isentaremos dos muitos impostos e vos cumularemos de presentes. Desde agora concedemo-vos a todos os judeus dispensa dos impostos, da taxa do sal e das coroas. Ao terço dos produtos do solo e à metade dos frutos das árvores, que me pertencem, eu renuncio, a partir deste dia, a cobrar na terra de Judá e nos 3 distritos da Samaria e da Galileia, que lhe estão anexos. Isso desde agora e para sempre. Que Jerusalém seja sagrada e isenta, com seu território, dos dízimos e dos impostos.
renuncio também a todo o poder sobre a fortaleza de Jerusalém e a entrego ao sumo sacerdote, para que ele coloque ali como guardas os homens que ele quiser. Concedo gratuitamente a liberdade a todo cidadão judeu, em cativeiro no meu reino, e todos serão isentos de impostos, mesmo sobre seu gado. Todos os dias solenes, os sábados, as neumênias, as festas prescritas, os 3 dias anteriores às solenidades e os 3 dias posteriores, sejam dias de imunidade e de isenção para todos os judeus que habitam em meu reino. Ninguém poderá perseguir ou molestar quem quer que seja dentre eles, por motivo algum. Que se alistem no exército do rei até 30.000 judeus e que lhes sejam dados os mesmos direitos que às tropas reais. Alguns deles serão colocados nas grandes fortalezas do rei, outros serão designados para postos de confiança no reino. Seus chefes e seus oficiais serão escolhidos entre eles, seguirão suas próprias leis, como exige o rei para a Judeia. Os 3 distritos da Samaria que foram anexados à Judeia lhe serão incorporados de maneira que sejam considerados como sendo um só com ela, e não obedeçam a nenhuma outra autoridade a não ser a do sumo sacerdote. Faço de Ptolemaida e de seu território doação ao templo de Jerusalém, para prover seu sustento. Darei também cada ano 15.000 ciclos de prata das rendas do rei, provenientes dos seus domínios. Todo o dinheiro que os administradores dos negócios não tiverem dispendido, e que lhes sobrar, como nos anos passados, será destinado à construção do templo. Além disso, será feita a entrega dos 5.000 ciclos de prata cobrados cada ano das rendas do templo, porque essa soma pertence aos sacerdotes que prestam o serviço litúrgico. Todo aquele que se refugiar no templo de Jerusalém ou no seu recinto, por motivo de dívida ao fisco, ou por qualquer coisa que seja, será poupado, bem como tudo que ele possui no meu reino. As despesas para os trabalhos da construção e restauração do templo serão postas na conta do rei. Do mesmo modo, as despesas para a construção dos muros e do recinto da cidade ficarão a cargo das rendas do rei, bem como os gastos da construção das outras fortificações na Judeia. Quando Jonatas e o povo ouviram essas propostas, não acreditaram e não quiseram aceitá-las, lembrando-se de todo o mal que Demétrio havia causado a Israel e do quanto ele os havia oprimido. Escolheram então o partido de Alexandre, porque ele tinha sido o primeiro a lhes falar de paz, e foram sempre seus auxiliares. Alexandre reuniu um grande exército e veio ao encontro de Demétrio. Os 2 reis travaram combate, mas o exército de Demétrio fugiu. Perseguiu Alexandre, obtendo pleno êxito. Combateu com ardor até o pôr do sol e Demétrio morreu nesse mesmo dia. Então, Alexandre enviou embaixadores a Ptolomeu, rei do Egito, com a missão de lhe dizer: Eis-me de volta ao solo do meu reino e assentado no trono de meus pais. Recobrei o poder, derrotei Demétrio e tomei posse de meu país. Travei batalha com ele, venci-o com seu exército e subi ao trono onde ele reinava. Façamos agora laços de amizade. Dá-me tua filha como esposa e serei teu genro, e vos cumularei, a ti e a ela, com presentes dignos de vós. O rei Ptolomeu respondeu: Venturoso o dia em que entraste na terra de teus pais e te assentaste no trono de seu reino. Por isso, te darei o que me pedes. Mas vem ter comigo em Ptolemaida, para que nos vejamos, e farei de ti o meu genro como desejas. Partiu Ptolomeu do Egito com sua filha Cleópatra e dirigiu-se a Ptolemaida no ano 162. Deu-a em casamento a Alexandre, que veio-lhe ao encontro e celebrou as bodas com real magnificência. O rei Alexandre escreveu também a Jonatas para que viesse procurá-lo. Este se dirigiu a Ptolemaida, onde, com pompa, encontrou os 2 reis. Ofereceu-lhes, como também a seus amigos, prata, ouro e numerosos presentes e conquistou sua total confiança. Todavia, alguns perversos de Israel reuniram-se contra ele e esses ímpios quiseram acusá-lo, mas o rei não lhes deu atenção. Ordenou até mesmo que se tirassem as vestes de Jonatas, para revesti-lo de púrpura. E assim fizeram. E o rei fê-lo assentar-se junto de si. Disse também aos grandes de sua corte: Saí com ele para o centro da cidade e proclamai que ninguém o acuse, sob qualquer pretexto,
e que ninguém o moleste de maneira alguma. Quando seus acusadores o viram assim exaltado publicamente e revestido de púrpura, fugiram. Honrou o rei, inscreveu-o entre seus primeiros amigos e deu-lhe o título de chefe do exército e de governador. Após isso, regressou Jonatas a Jerusalém, tranquilo e alegre. No ano 165, Demétrio, filho de Demétrio, voltou de Creta à terra de seus pais. Com essa notícia, Alexandre, muito contristado, partiu para Antioquia. Demétrio constituiu Apolônio como governador da Celecíria. Este levantou um poderoso exército, que ele reuniu em Jâmnia, e mandou avisar ao sumo sacerdote Jonatas: só tu nos resistes, e por causa de ti, eu me tornei objeto de zombarias e de opróbrio. Por que te fazes de arrogante diante de nós, em tuas montanhas? Se tens ainda confiança em tuas tropas, desce agora das montanhas a nós na planície, onde nos poderemos medir, porque tenho comigo a força das cidades. Informa-te e saberás quem sou eu e quem são os meus aliados. Estes também dizem que não podereis manter-vos de pé diante de nós, porque já 2 vezes teus pais foram afugentados em sua própria terra. Hoje não poderás mais resistir à nossa cavalaria e a um tal exército, nesta planície, onde não há nem pedra nem rochedo nem esconderijo algum para se refugiar. Ao ouvir as palavras de Apolônio, indignou-se Jonatas. Tomando consigo 10.000 homens, saiu de Jerusalém. Seu irmão Simão trouxe-lhe reforço. Veio acampar perto de Jope que, possuindo uma guarnição de Apolônio, fechou-lhe suas portas. Jonatas atacou-a. Os habitantes, espantados, abriram-lhe as portas e assim Jonatas conquistou Jope. Ao saber disso, Apolônio pôs a caminho 3.000 cavaleiros e um poderoso exército e de lá dirigiu-se para Azoto, como se fosse atravessá-la. Ao mesmo tempo, ganhou a planície, porque possuía uma numerosa cavalaria, na qual depositava confiança. Jonatas perseguiu-o até Azoto, e os 2 exércitos chocaram-se. Apolônio havia deixado escondidos 1.000 cavaleiros, para pegar os judeus de emboscada. Mas Jonatas foi informado dessa emboscada dirigida contra ele. Os inimigos cercavam sua formação e, desde a manhã até o pôr do sol, atacaram seus homens. O povo permanecia firme em suas fileiras como Jonatas havia ordenado, enquanto que os cavaleiros do inimigo se fatigavam. Em seguida, Simão avançou com sua tropa e travou uma batalha contra a falange, quando a cavalaria já estava enfraquecida. O inimigo, aniquilado, foi posto em fuga. Os cavaleiros se dispersaram pela planície, e os fugitivos alcançaram Azoto, onde se refugiaram no templo de Dagon, seu ídolo, para ali se porem em segurança. Jonatas incendiou Azoto e todos os povoados das circunvizinhanças depois de tê-los pilhado. Queimou o templo de Dagon com todos os que estavam ali refugiados. O número dos que pereceram pela espada ou pelo fogo foi cerca de 8.000. Jonatas partiu dali e foi acampar diante de Ascalon, cujos habitantes saíram-lhe ao encontro, rendendo-lhe grandes honras. Em seguida, alcançou Jerusalém com seus companheiros, carregados de espólios. Quando o rei Alexandre soube desses acontecimentos, quis honrar ainda mais Jonatas. Mandou-lhe uma fivela de ouro, como se concedia aos pais dos reis, e deu-lhe como propriedade pessoal Acaron e seu território. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 11. O rei do Egito reuniu um exército tão numeroso como a areia que cobre a praia do mar, bem como uma considerável frota, e por astúcia procurou apoderar-se do reino de Alexandre, para anexá-lo ao seu. Chegou à Síria com palavras de paz. Por isso, os habitantes das cidades lhe abriam suas portas e lhe vinham ao seu encontro, porque o rei Alexandre havia mandado acolhê-lo, já que era seu sogro. Mas Ptolomeu, logo que entrava numa cidade, deixava ali tropas para assegurar-se dela. Quando se aproximou de Azoto, mostraram-lhe o templo de Dagon destruído pelo fogo, a própria Azoto e os arrabaldes da cidade em ruínas, os cadáveres espalhados por terra e os restos calcinados daqueles que haviam sido queimados na guerra, postos em montes sobre seu caminho. Acusaram igualmente Jonatas,
contando ao rei tudo o que ele havia feito. Mas o rei guardou silêncio. Jonatas veio-lhe ao encontro com pompa até Jope, onde se saudaram mutuamente e ali passaram a noite. Em seguida, Jonatas acompanhou o rei até o rio, chamado Eleutero, e voltou a Jerusalém. O rei Ptolomeu estabeleceu assim seu poderio sobre todas as cidades, da costa até a cidade marítima de Seleucia, forjando maus desígnios contra Alexandre. Mandou dizer ao rei Demétrio: Vem, façamos juntos uma aliança, eu te darei minha filha, a mulher de Alexandre, e tu reinarás no reino de teu pai. Lamento com razão ter-lhe dado minha filha, porque ele procurou matar-me. E acusava-o assim porque cobiçava seu reino. Retomou-lhe sua filha para dá-la a Demétrio, separando-se dele e manifestando-lhe assim sua inimizade pública. Ptolomeu entrou em Antioquia e cingiu-se com um duplo diadema, o do Egito e o da Ásia. Nesse ínterim, o rei Alexandre achava-se na Cilícia, cujos habitantes se haviam revoltado, mas, logo avisado, veio para travar o combate. Ptolomeu fez sair seu exército, avançou com forças imponentes e o pôs em fuga. Enquanto o rei Ptolomeu triunfava, Alexandre chegou à Arábia, para procurar ali um asilo, mas o árabe Zabdiel mandou cortar-lhe a cabeça e enviou-a ao rei do Egito. Ptolomeu morreu 3 dias depois. E as guarnições que ele havia posto nas fortalezas foram massacradas pelos habitantes das cidades vizinhas. Demétrio começou a reinar pelo ano 167. Nessa época, Jonatas convocou os homens da Judéia para atacar a fortaleza de Jerusalém e construiu, com esse intuito, numerosas máquinas de guerra. Imediatamente alguns ímpios, animados de ódio para com sua própria nação, dirigiram-se ao rei e lhe contaram que Jonatas sitiava a fortaleza. Com essa notícia, ele se irritou e, pondo-se logo a caminho, alcançou Ptolemaida. De lá escreveu a Jonatas que não atacasse a fortaleza e que viesse ter com ele o mais depressa possível, para conferenciar com ele. Mas Jonatas, logo que recebeu a mensagem, deu ordem para continuar o cerco e, escolhendo alguns dos mais antigos de Israel e alguns sacerdotes, entregou-se ao perigo. Levou consigo ouro, prata, vestes e inúmeros outros presentes e foi a Ptolemaida encontrar-se com o rei, ante o qual encontrou graça. Com efeito, ainda que alguns renegados de sua nação o combatessem, o rei tratou-o como haviam feito seus predecessores e o exaltou à vista de seus cortesãos. Confirmou no sumo sacerdócio e em todos os títulos que ele receberá anteriormente, e o considerou como um de seus primeiros amigos. Jonatas pediu ao rei que lhe concedesse imunidade de impostos na Judéia e nos 3 distritos da Samaria, prometendo-lhe em troca 300 talentos. Consentiu o rei e escreveu a Jonatas sobre esse assunto uma carta assim lavrada. O rei Demétrio a seu irmão Jonatas e ao povo judeu, saudações. Para a vossa informação enviamos também a vós uma cópia da carta que escrevemos a vosso respeito a Lástenes, nosso parente. O rei Demétrio a seu pai Lástenes, saudações. Resolvemos fazer bem à nação dos judeus, nossos leais amigos, em vista de seus bons sentimentos a nosso respeito. Confirmamos-lhes, pois, a posse do território da Judéia e dos 3 distritos de Aferema, de Lida e Ramataim, arrebatados da Samaria, para serem anexados à Judéia. E todos os seus lucros pertencerão aos que sacrificam em Jerusalém, em lugar do tributo que a cada ano o rei cobrava dos frutos da terra e das árvores. Desde agora, deixamos-lhes liberalmente tudo o que nos cabe do dízimo e do imposto, a taxa das salinas e as coroas que nos eram dadas. Destas vontades nada será anulado, nem agora nem nunca. Cuidai, pois, agora, de fazer uma cópia e entregai-a a Jonatas, para que ela seja gravada e colocada na montanha santa. Viu Demétrio que a terra estava tranquila diante dele e que nada lhe resistia. Foi por isso que ele licenciou seu exército e mandou seus soldados cada um para sua casa, com exceção das forças mercenárias que ele havia recrutado nas ilhas estrangeiras. Com essa decisão, ele desagradou todas as tropas de seus pais. Todavia, Trifão, antigo partidário de Alexandre, verificando que todo o exército murmurava contra Demétrio, foi procurar Imalcoé, o árabe que estava criando Antíoco, o jovem filho de Alexandre.
instou para que lhe entregasse o menino, a fim de fazê-lo reinar no lugar de seu pai, contando-lhe tudo o que havia feito Demétrio e a hostilidade que seu exército nutria contra ele. E lá se demorou muitos dias. Nesse meio tempo, Jonatas mandou pedir ao rei Demétrio que retirasse as tropas que se achavam na fortaleza de Jerusalém e de outras fortalezas, porque elas guerreavam contra Israel. Demétrio mandou a Jonatas esta resposta: Não só farei isso por ti e por teu povo, mas acumularei de honras, a ti e a tua nação, assim que tiver ocasião. Agora farias bem em me enviar homens em meu socorro, porque meus soldados me abandonaram. No mesmo instante, enviou Jonatas a Antioquia 3.000 homens valorosos, que se ajuntaram ao rei, e este sentiu-se muito feliz com sua chegada. Com efeito, os habitantes da cidade se uniram, em número de aproximadamente 120.000, com o intuito de matar o rei. Este refugiou-se no seu palácio e o povo, ocupando as ruas da cidade, começou a atacar. Então, o rei chamou os judeus em seu auxílio e todos se agruparam ao redor dele. Depois, espalharam-se pela cidade, matando nesse dia cerca de 100.000 homens. Incendiaram a cidade, apoderaram-se nesse mesmo dia de um numeroso espólio e salvaram o rei. Os habitantes viram que os judeus faziam da cidade o que eles queriam e perderam a coragem. Por isso, puseram-se a bradar ao rei: Dai-nos a mão e que os judeus parem de combater, a nós e à cidade. Lançaram, pois, suas armas e concluíram a paz, enquanto os judeus, cobertos de glória diante do rei e dos súditos, voltaram a Jerusalém com abundantes despojos. Demétrio conservou seu trono e todo o país ficou tranquilo diante dele. Todavia, ele desmentiu sua palavra, separou-se de Jonatas e não lhe pagou mais benevolência com benevolência, ao contrário, tratou-o muito mal. Foi após esses acontecimentos que Trifão chegou com Antíoco, que, apesar de jovem ainda, tomou o título de rei e cingiu-se com o diadema. Todas as forças que Demétrio havia despedido agruparam-se ao redor dele, para combater este último que virou as costas e fugiu. Trifão apoderou-se dos elefantes e conquistou Antioquia. O jovem Antíoco escreveu a Jonatas nestes termos: Eu te confirmo no cargo de sumo sacerdote. Mantenho-te à frente dos 4 distritos e quero que estejas entre os amigos do rei. Mandou-lhe também vasos de ouro, utensílios, e concedeu-lhe autorização para beber em taças de ouro, para vestir-se de púrpura, para trazer uma fivela de ouro. Constituiu também seu irmão Simão governador da região que se estende da escada de Tiro até as fronteiras do Egito. Então, Jonatas pôs-se em campanha, atravessou o país ao longo do rio e percorreu as aldeias. As tropas sírias juntaram-se a ele para lutar a seu lado. Chegou assim a Ascalon, cujos habitantes saíram todos diante dele com sinais de honra. De lá, seguiu para Gaza, que lhe fechou suas portas, investiu contra ela e pôs fogo nos arredores, depois de saqueá-los. Os habitantes de Gaza imploraram então a Jonatas que lhes estendeu a mão, mas tomou como reféns os filhos dos nobres e os enviou a Jerusalém. Em seguida, atravessou o país até Damasco. Soube Jonatas que os generais de Demétrio tinham chegado a Cedes, na Galileia, com um forte exército, com a intenção de pôr fim à sua atividade. Foi contra eles e deixou na terra seu irmão Simão. Este acampou contra Betsur, combateu por muito tempo e a sitiou. Por fim, os habitantes pediram-lhe a paz. Ele concordou, mas os expulsou da cidade, da qual se apoderou, para estabelecer ali uma guarnição. Jonatas acampou com seu exército perto do lago de Genezare. Pela manhã, muito cedo, penetrou na planície de Azor. Logo o exército estrangeiro avançou contra ele na planície e prepararam emboscadas nas montanhas. Enquanto o exército marchava reto, para a frente, as tropas de emboscada saíram de seu esconderijo e travaram a luta. Todos os homens de Jonatas fugiram. Não ficou nenhum, a não ser Matatias, filho de Absalão, e Judas, filho de Calfi, chefe da milícia. Jonatas rasgou suas vestes, cobriu a cabeça com pó e rezou. Em seguida, retornou à luta e fez recuar e fugir o adversário. Os seus companheiros que fugiam perceberam-no e,
retornando para junto dele, perseguiram com ele os inimigos até Cedes e seu acampamento. Ali se estabeleceram. Naquele dia, morreram cerca de 3.000 estrangeiros. E Jonatas voltou a Jerusalém. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 12. Jonatas aproveitou-se das circunstâncias favoráveis e escolheu alguns homens, que enviou a confirmar e renovar a amizade com os romanos. Com esse mesmo objetivo enviou cartas também aos espartanos e a outros países. Os embaixadores chegaram a Roma e dirigiram-se ao Senado, onde disseram: o sumo sacerdote Jonatas e o povo judeu enviaram-nos a vós, para a renovação da amizade e da aliança com eles como outrora. E deram-lhes, para as autoridades locais, um salvo-conduto, recomendando que os deixassem voltar sãos e salvos à Judeia. Eis a cópia da carta que Jonatas escreveu aos espartanos. O sumo sacerdote Jonatas, o conselho da nação, os sacerdotes e todo o povo judeu, a seus irmãos espartanos, saudações. Outrora, o sumo sacerdote Onias recebeu de Ario, vosso rei, uma mensagem em que se dizia que erais nossos irmãos, como comprova a cópia anexa. Onias acolheu o enviado com honras e aceitou a carta, na qual havia referências à aliança e à amizade. Por nosso lado, embora não tenhamos necessidade dessas vantagens, tendo para nossa consolação os livros santos, que estão em nossas mãos, resolvemos renovar os laços de fraternidade e de amizade convosco, com receio de que nos tornássemos estranhos a vós, porque já decorreu muito tempo após vossa passagem junto a nós. Sem cessar, em toda ocasião, nas grandes festas e em outros dias solenes, nós nos lembramos de vós, nos sacrifícios que oferecemos e nas nossas preces, como é justo e conveniente pensar nos irmãos. Alegramo-nos com o que ouvimos dizer de vós. Quanto a nós, vivemos entre tribulações e guerras incontáveis. Todos os reis que nos cercam nos têm combatido. Em todas essas guerras não quisemos, todavia, ser pesados, nem a vós, nem aos outros aliados e amigos, porque temos por auxílio o socorro do céu. Com isso, podemos escapar dos nossos inimigos, os quais foram humilhados. Escolhemos, pois, Anomênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jasão, e nós os enviamos a renovar, com os romanos, a amizade e a aliança de outrora. Do mesmo modo, encarregamo-los de ir vos saudar e de entregar-vos, de nossa parte, esta carta, que tem como objetivo reavivar nossa fraternidade. Teríamos muito prazer em receber uma resposta vossa sobre esse assunto. Eis a cópia da carta enviada outrora. Ario, rei dos espartanos, ao sumo sacerdote Onias, saudações. Achou-se, num documento sobre os espartanos e os judeus, que estes povos são irmãos e descendem de Abraão. Agora que chegamos ao conhecimento disso, faríeis bem em nos escrever sobre a vossa situação. De nossa parte vos escrevemos. Vossos rebanhos e vossos bens são nossos e os nossos são vossos. Enviamo-vos esta mensagem para que sejais informados disso. Soube Jonatas que os generais de Demétrio tinham voltado com tropas muito mais numerosas que anteriormente, para guerreá-lo. Partiu, pois, de Jerusalém e marchou ao seu encontro no país de Ema, sem lhes deixar tempo para invadir seu próprio país. Mandou espiões ao acampamento dos inimigos. Eles regressaram e lhe contaram que os inimigos se preparavam para lançar-se sobre eles durante a noite. Ao pôr do sol, ordenou Jonatas a seus homens que velassem e empunhassem as armas, prontos para o combate, durante toda a noite, enquanto ele postava sentinelas ao redor de todo o acampamento. Ouvindo falar que Jonatas e seus soldados estavam prontos para o combate, os inimigos ficaram tomados de sobressalto e pavor, e retiraram-se, acendendo fogueiras em seu acampamento. Jonatas e seus companheiros viram queimar os fogos e não perceberam nada até de manhã. Puseram-se então a persegui-los, mas não os apanharam, porque eles haviam atravessado o rio Elêutero. Voltou-se então Jonatas contra os árabes, chamados Zabadeus, e os derrotou, tomando seus despojos. Em seguida, reuniu seu exército, alcançou Damasco e percorreu toda a região. Por seu lado,
Simão investiu até Ascalon e as fortalezas vizinhas. De lá dirigiu-se a Jope e apoderou-se da cidade, porque ouvirá falar que os habitantes tinham a intenção de entregar a fortaleza às tropas de Demétrio. Ele colocou, pois, ali, uma guarnição para defendê-la. De volta a Jerusalém, Jonatas convocou os anciãos do povo e tomou com eles a decisão de edificar fortalezas na Judéia, de erguer muralhas em Jerusalém e de construir um muro elevado entre a fortaleza e a cidade, para separá-la desta, isolá-la completamente e impedir que ali se vendesse ou comprasse alguma coisa. Formaram-se grupos para reconstruir a cidade, os quais ergueram de novo o muro da torrente do lado leste, e restauraram a parte cognominada Cafenata. Simão edificou Adida, em Cefela, e a muniu de portas e ferrolhos. No entanto, Trifão planejava reinar sobre a Ásia, tomar o diadema, depois de matar o rei Antíoco. Mas receava que Jonatas não o permitisse e combatesse seus esforços. Por isso, procurou apoderar-se dele e eliminá-lo. Partiu, pois, para Bet-San. Jonatas saiu ao seu encontro e atacou Bet-San com um exército de 40.000 homens de Escol. Vendo que ele se aproximava com um numeroso exército, Trifão receou lançar-lhe a mão. Recebeu-o com honras, apresentou-o a todos os seus amigos, ofereceu-lhe presentes e ordenou às suas tropas que lhe obedecessem como a ele próprio. Depois disse a Jonatas: Por que motivo fatigaste todo este povo, uma vez que não estamos em guerra? Envia-os de volta às suas casas e escolhe alguns para ficarem contigo. Após isso, te acompanharei a Ptolemaida e te entregarei a cidade e as outras fortalezas, o restante das tropas e todos os funcionários. Depois eu partirei, porque foi para isso que vim. Jonatas confiou, fez o que ele dizia e reenviou as tropas, que regressaram à terra de Judá. Reteve todavia 3.000 homens, dos quais enviou 2.000 a Galiléia e conservou consigo 1.000. Mal havia Jonatas entrado em Ptolemaida, os habitantes da cidade fecharam as portas, prenderam-no e passaram a fio de espada todos os que estavam com ele. Por sua vez, Trifão enviou a Galiléia e à grande planície um exército e cavalaria, para esmagar os que Jonatas para lá enviará. Mas estes, ouvindo dizer que Jonatas fora preso e morto com todos os seus companheiros, encorajaram-se mutuamente e marcharam em boa ordem, prontos para o combate. Seus perseguidores viram que eles queriam defender sua vida, e regressaram, enquanto os judeus entravam de novo, sãos e salvos, na terra de Judá. Choraram Jonatas e os seus e foram tomados de grande inquietude, e todo o povo caiu na desolação. Todos os povos circunvizinhos procuraram oprimi-los, dizendo entre si: Eles não têm ninguém para comandá-los nem para socorrê-los. Agora é o momento de atacá-los e destruir sua lembrança dentre os homens. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 13. Simão foi informado de que Trifão havia organizado um poderoso exército para vir à Judéia e devastá-la. Vendo o povo amedrontado e espavorido, subiu a Jerusalém, convocou a população e dirigiu-lhe a palavra nestes termos: Vós mesmos sabeis bem o que eu, meus irmãos e a casa de meu pai temos feito pelas leis e pelo santuário, assim como as guerras e as dificuldades que temos suportado. Foi assim que meus irmãos foram mortos pela causa de Israel e que fiquei sozinho. Deus me guarde agora de poupar minha vida, quando o inimigo nos oprime, porque não sou melhor que meus irmãos. Por isso, serei o vingador de meu povo, do santuário, de vossas mulheres e vossos filhos, uma vez que todas as nações, por seu ódio, estão coligadas para nos destruir. A essas palavras, os ânimos inflamaram-se e todos responderam, gritando: Tu és o nosso chefe em lugar de Judas e de Jonatas, teus irmãos, combate por nós e faremos tudo o que disseres. Então, Simão reuniu todos os que podiam lutar, apressou-se em terminar os muros de Jerusalém e fortificou o recinto. A Jope enviou Jonatas, filho de Absalão, com consideráveis tropas. Jonatas expulsou seus habitantes e instalou-se na cidade. Todavia, Trifão partiu de Ptolemaida com numeroso exército para invadir a Judéia. Trouxe consigo Jonatas como prisioneiro. Simão,
por sua vez, acampou em Adida, em frente à planície. Informado de que Simão havia ocupado o lugar de seu irmão Jonatas e se aprontava para combatê-lo, Trifão enviou-lhe mensageiros, para dizer-lhe: guardamos teu irmão por causa do dinheiro que ele deve ao tesouro real, em vista das funções que exercia. Envia, pois, agora, 100 talentos de prata e, para que, uma vez livre, não abandone nossa causa, manda também 2 de seus filhos como reféns, e nós o deixaremos ir. Simão percebeu que essas palavras eram falsas, mas mandou buscar o dinheiro e os filhos, com receio de cair na hostilidade do povo, que poderia dizer: foi porque eu não mandei o dinheiro e os filhos, que Jonatas morreu. Remeteu, pois, o dinheiro e os filhos, mas Trifão quebrou a palavra e não libertou Jonatas. Depois, pôs-se ele a caminho para entrar na Judéia e devastá-la, fazendo um rodeio pelo caminho que conduz a Dora, mas Simão se apresentava diante dele em todo lugar por onde passava. Por seu lado, os ocupantes da fortaleza enviaram a Trifão mensageiro pedindo-lhe que se apressasse a ir ter com eles pelo deserto e lhes fornecesse víveres. Trifão aprontou sua cavalaria para partir naquela mesma noite, mas havia ali muita neve e ele não pôde encetar o caminho. Partiu, todavia, e foi à região de Galaad. Quando chegou perto de Bascama, matou Jonatas e o sepultou. Em seguida, retrocedeu e voltou à sua terra. Simão mandou recolher os restos de seu irmão Jonatas e os sepultou em Modim, cidade de seus pais. E todo Israel chorou abundantemente e conservou o luto durante muitos dias. Sobre o túmulo de seu pai e de seus irmãos, Simão edificou um monumento grandioso com pedras polidas, na frente e por trás. Ergueu ali 7 pirâmides, uma diante da outra, para seu pai, sua mãe e seus 4 irmãos. Colocou nelas ornamentos e cercou-as com altas colunas, sobre as quais, para eterna lembrança, colocou muitas armas, e junto a estas, navios esculpidos, que podiam ser vistos por todos os que se achavam no mar. Tal foi a sepultura que ele construiu em Modim e que existe ainda hoje. Trifão, que servia o jovem rei Antíoco, com duplicidade, mandou assassiná-lo, reinou em seu lugar e usurpou o diadema da Ásia. Ele causou muito mal ao país. Simão reergueu as fortalezas da Judéia, muniu-as com torres altas, com grandes muros e portas. E ferrolhos e as abasteceu com víveres. Escolheu mensageiros e enviou-os ao rei Demétrio, pedindo-lhe que restabelecesse o país porque Trifão o havia submetido inteiramente à pilhagem. O rei Demétrio mandou-lhe sua resposta e escreveu-lhe nestes termos: o rei Demétrio a Simão, sumo sacerdote e amigo dos reis, aos anciãos e ao povo judeu, saudações. Recebemos a coroa de ouro e a palma que nos enviastes, e estamos dispostos a concluir convosco uma paz sólida, bem como a escrever aos funcionários que vos dispensem dos impostos. Tudo o que foi decidido a vosso favor está confirmado e as fortalezas que construíste são vossas. Nós vos perdoamos todos os erros e as faltas cometidas até o dia de hoje. Renunciamos à coroa que nos devíeis, e se existem ainda em Jerusalém outras dívidas a pagar, não se paguem mais. Finalmente, se existem entre vós alguns que sejam aptos a se alistarem em nossa guarda, que eles o sejam e que a paz reine entre nós. Foi no ano 170 que o jugo dos pagãos foi afastado de Israel. O povo começou a datar os atos e os contratos do primeiro ano de Simão, sumo sacerdote, chefe do exército e governador dos judeus. Nessa época, Simão marchou contra Gazar e cercou-a com suas tropas. Construiu uma torre móvel, levou-a para perto da cidade, atacou uma das torres e apoderou-se dela. Da torre móvel os soldados lançaram-se na cidade, causando ali uma grande confusão, de modo que os habitantes, com suas mulheres e filhos, apareceram sobre os muros, rasgaram suas vestes e pediram com altos brados a Simão que os poupasse. Não nos trates conforme nossas maldades, diziam eles, mas segundo a tua misericórdia. Simão perdoou-os e não prosseguiu o ataque. Não obstante, expulsou-os da cidade e mandou purificar todas as casas onde se achavam os ídolos. Em seguida, fez sua entrada triunfal ao som de hinos e de cânticos de louvor.
Fez desaparecer dali toda impureza e trouxe de volta os habitantes fiéis à lei. Fortificou-a e construiu para si mesmo uma morada. Os ocupantes da fortaleza de Jerusalém, que não podiam sair para ir à cidade comprar e vender, achavam-se numa grande miséria e um bom número deles morreu de fome. Suplicaram a Simão para que lhes concedesse a paz. Ele a concedeu, mas os expulsou de lá e purificou a fortaleza de todas as suas contaminações. E entrou nela no dia 23 do segundo mês, do ano 171, com cânticos e palmas, harpas, símbolos, liras, hinos e louvores, porque um grande inimigo de Israel tinha sido aniquilado. Ordenou também que esse dia fosse celebrado a cada ano com regozijo. Fortificou a montanha do templo, na parte próxima à fortaleza, e habitou ali com os seus companheiros. Em seguida, verificando que seu filho João se tornará um homem, confiou-lhe o comando de todas as tropas. E João foi residir em Gazara. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 14. Pelo ano 172, o rei Demétrio reuniu suas tropas e partiu para a Média, para aí organizar um exército de socorro na sua luta contra Trifão. Mas Arsaces, rei da Pérsia e da Média, informado de que Demétrio havia entrado no seu território, enviou um de seus generais para pegá-lo vivo. Partiu, pois, este, desbaratou o exército de Demétrio e apoderou-se de sua pessoa. Enviou-o a Arsaces, e este o encarcerou. Na Judéia reinou a paz, enquanto viveu Simão. Ele procurou o bem-estar de seu povo e este se agradou do seu poder e reputação. Com toda a glória que adquiriu, tomou Jope como porto e construiu um acesso para as ilhas do mar. Ampliou as fronteiras de seu povo e estendeu sua autoridade sobre todo o país. Repatriou muitos dos judeus prisioneiros do estrangeiro, apoderou-se de Gazara, de Betsur e da fortaleza de Jerusalém, que purificou de suas impurezas e ninguém ousava opor-lhe resistência. Cada um cultivava em paz sua terra, o solo lhes dava suas colheitas e as árvores dos campos, seus frutos. Os anciãos assentavam-se nas praças públicas e entretinham-se com o bem comum, os jovens revestiam-se de troféus e de equipamentos de guerra. Simão forneceu víveres às cidades e tomou resoluções para edificar praças fortes, de modo que em toda a parte, até as extremidades da terra, celebrava-se seu nome. Estabeleceu a paz em seu país e todo Israel exultava. Cada um podia assentar-se sob sua parreira ou figueira, sem recear o inimigo. Não houve ninguém para atacá-los, e os reis, nessa época, foram abatidos. Protegeu os humildes do seu povo, elou pela lei e exterminou os ímpios e os perversos. Contribuiu para o esplendor do templo e enriqueceu o tesouro. A notícia da morte de Jonatas chegou a Roma e também a Esparta, provocando grandes pesares. Mas, logo que os romanos e os espartanos souberam que seu irmão Simão se tinha tornado sumo sacerdote em seu lugar e governava o país com as cidades que ali se achavam, escreveram-lhe em placas de bronze, para renovar a amizade e a aliança, outrora concluída com seus irmãos Judas e Jonatas. Essas mensagens foram lidas diante da Assembleia em Jerusalém. Eis a cópia daquela que enviaram os espartanos. Os arcontes da cidade de Esparta ao sumo sacerdote Simão, aos anciãos, aos sacerdotes e ao povo judeu, seu irmão, saudações. Os mensageiros que enviastes ao nosso povo contaram-nos vossa celebridade e glória, e nós nos regozijamos com sua chegada. Nós consignamos, como segue, a proposta que eles fizeram às deliberações do povo. Nomênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jasão, vieram a nós, da parte dos judeus, para renovar sua amizade conosco. Pareceu bem ao povo recebê-los com honra e depositar uma cópia de suas palavras nos arquivos públicos, para que ficasse na memória do povo de Esparta. Sobre isso enviamos uma cópia a Simão, sumo sacerdote. Em seguida, Simão enviou Nomênio a Roma com um grande escudo de ouro, que pesava 1000 minas, para firmar aliança com os romanos. Quando o povo foi informado disso tudo, disse: que sinal de reconhecimento daremos a Simão e a seus filhos? Ele mesmo,
seus irmãos e a casa de seu pai mostraram-se valorosos, venceram os inimigos de Israel e asseguraram-lhe a liberdade. Gravaram, pois, uma inscrição em tábuas de bronze e colocaram-nas entre as colunas conservadas no Monte Sião. Eis a cópia dessa inscrição. No dia 18 do mês de Elul, do ano 172, o terceiro ano do pontificado de Simão, sumo sacerdote insigne, em Azaramel, na grande assembleia dos sacerdotes, do povo, dos chefes da nação e dos anciãos do país, foi declarado o seguinte: no momento em que as guerras renasciam sem cessar no país, Simão, filho de Matatias, descendente de Joaribe, e seus irmãos expuseram-se ao perigo e resistiram aos inimigos de sua pátria, para salvar o templo e a lei, levando seu povo a uma grande glória. Jonatas reuniu seu povo e tornou-se o sumo sacerdote, depois foi reunir-se a seu povo. Os inimigos quiseram invadir o país para devastá-lo e lançar a mão sobre os lugares santos, mas então se levantou Simão. Combateu por sua nação, distribuiu uma grande parte de seus bens para armar os homens de seu exército e pagar seu soldo. Fortificou as cidades da Judéia, assim como Betsur, que se situa na fronteira, outrora arsenal do inimigo, onde ele estabeleceu uma guarnição judia. Jope, que se acha na costa, Gazara, na região de Azoto, outrora povoada de inimigos, que ele substituiu por judeus. E muniu todas estas cidades com o que era necessário para sua defesa. O povo viu o procedimento de Simão e a glória que ele queria adquirir para sua raça, escolheu para chefe sumo sacerdote, por causa de tudo que ele havia efetuado, pela justiça e fidelidade que guardou a sua pátria e porque procurava de todo modo exaltá-la. Sob sua autoridade o povo tinha chegado a rechaçar os pagãos de seu território e a expulsar os ocupantes da cidade de Davi em Jerusalém, lugar no qual haviam estabelecido uma fortaleza e da qual saíam para manchar os acessos do templo e profanar gravemente a santidade. Simão colocou ali uma guarnição judia, fortificou-a para proteger o país e a cidade, e ergueu os muros de Jerusalém. Depois disso, o rei Demétrio confirmou Simão no cargo de sumo sacerdote, contou no número de seus amigos e demonstrou-lhe uma grande consideração. Com efeito, ele soube que os romanos davam aos judeus o nome de irmãos, de amigos e de aliados e que tinham recebido com honras os enviados de Simão. Soube também que os judeus e seus sacerdotes haviam consentido que Simão se tornasse seu chefe sumo sacerdote, perpetuamente, até a vinda de um profeta fiel, que tomasse o comando do exército, cuidasse do culto, designasse superintendentes para os trabalhos, as regiões, os armamentos e as fortificações, que se ocupasse do culto e fosse obedecido por todos, que, no país, todos os documentos fossem escritos em seu nome, e que andasse vestido de púrpura e trouxesse fivelas de ouro. Não seria permitido a ninguém do povo ou dos sacerdotes rejeitar uma só de suas disposições, contradizer suas ordens, convocar uma assembleia no país sem sua autorização, vestir-se de púrpura ou usar fivela de ouro. Quem quer que agisse contra essas decisões ou violasse um de seus artigos seria culpado. Aprove ao povo permitir a Simão agir conforme essas normas. Simão aceitou. Prontificou-se a ser sumo pontífice, chefe do exército, governador dos judeus e dos sacerdotes e exercer a autoridade suprema. Foi ordenado que essa inscrição fosse gravada em placas de bronze e colocada num lugar visível da galeria do templo, ao passo que uma cópia seria depositada na sala do tesouro, à disposição de Simão e de seus filhos. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 15. Antíoco, filho do rei Demétrio, escreveu das ilhas do mar uma carta a Simão, sacerdote-chefe dos judeus, e a todo o povo. Dizia assim sua carta: o rei Antíoco a Simão, sumo sacerdote e príncipe, e ao povo judeu, saudações. Perversos apoderaram-se do reino de meus pais, mas quero recobrá-lo e restabelecê-lo como foi outrora. Organizei, pois, um poderoso exército e aluguei navios de guerra, e pretendo penetrar no país para vingar-me daqueles que o devastaram e assolaram inúmeras cidades. Pela presente carta, confirmo todas as imunidades conferidas por meus reais predecessores, e todas as dádivas que eles te fizeram. Dou-te a permissão de cunhar uma moeda especial para teu país,
que Jerusalém e os lugares santos gozem de liberdade. Todos os armamentos que mandaste fazer e todas as fortalezas que construíste e que estão em teu poder, podes guardá-las. Que te sejam perdoadas, desde agora e para sempre, as dívidas que deves ou deverás ao tesouro real. Quando tivermos entrado na posse do nosso reino, dispensaremos honras a ti, a teu povo e ao templo, de maneira que vossa reputação fique célebre em toda a terra. No ano 174, entrou Antíoco no reino de seus pais. Todas as tropas se ajuntaram a ele, de modo que foram poucos os que ficaram com Trifão. Este, perseguido por Antíoco, foi refugiar-se em Dora, cidade marítima, porque sabia que o mal o ia atingindo e que seu exército o abandonava. Antíoco cercou Dora com 120.000 homens e 8.000 cavaleiros. Cercou a cidade e seus navios aproximaram-se, formando assim o bloqueio por terra e por mar, sem deixar ninguém sair ou entrar. Nessa ocasião, Númeno e seus companheiros voltaram de Roma, com cartas dirigidas aos reis e aos povos. Eis o conteúdo. Lúcio, cônsul romano, ao rei Ptolomeu, saudações. Os embaixadores enviados por Simão, sumo sacerdote, e pelo povo judeu, como amigos e aliados vieram a nós para renovar a amizade e a aliança de outrora. Trouxeram eles um escudo de ouro de 1000 minas. Nós resolvemos então pedir aos reis e aos países, que não lhes causem mal, nem lhes movam guerra contra eles, às suas cidades e aos seus campos, e não se aliem a seus inimigos. Aprouve-nos aceitar seu escudo. Se judeus apóstatas se refugiaram junto a vós, entregai-os ao sumo sacerdote Simão, para que ele os castigue segundo sua lei. A mesma carta foi enviada ao rei Demétrio, a Átalo, a Ariarathes, a Arsaces e a todos os países. A Sampsames, aos espartanos, a Delos, a Mindos, a Sicionia, a Cária, a Samos, a Panfilha, a Alícia, a Alicarnasso, a Rhodes, a Fazeles, a Cós, a Saide, a Arados, a Gortina, a Cnido, a Chipre e a Cirene. A cópia dela foi enviada ao sumo sacerdote Simão. O rei Antíoco continuava o cerco de Dora, oprimindo-a de todos os lados, construindo máquinas de guerra e encerrando Trifão, de maneira que ele não pudesse mais sair nem entrar. Por sua vez, enviou Simão 2000 homens de Escol para combater ao lado dele, além de prata, ouro e muitos equipamentos. Mas o rei não quis aceitá-los. Ao contrário, retirou o que lhe havia concedido a princípio e mudou de atitude para com ele. Enviou-lhe um de seus amigos, Atenóbio, para comunicar-lhe isso. Vós vos ocupastes de Jope e de Gazara, cidades de meu reino, como também a fortaleza de Jerusalém. Assolastes o território, devastastes gravemente o país e vos apoderastes de numerosas localidades em meu reino. Entregai agora as cidades das quais vos haveis apoderado e os tributos das regiões que conquistastes fora das fronteiras da Judeia. Ou, então, dá em troca 500 talentos de prata e 500 outros talentos pelas perdas causadas e pelas rendas das cidades, do contrário, iremos à guerra. Atenóbio, o amigo do rei, chegou então a Jerusalém. Ali, ao ver as honras prestadas a Simão, o armário com as taças de ouro e prata, sua habitação faustosa, ficou maravilhado. Referiu, todavia, as palavras do rei, e Simão respondeu: Não foi uma terra estrangeira que conquistamos, nem a propriedade de outra em que conservamos, mas somente a herança de nossos pais, injustamente usurpada, durante algum tempo, por nossos inimigos. Chegou a hora para nós de a reivindicarmos. Pelo que toca a Jope e Gazara, que tu reclamas e que fizeram tanto mal ao nosso povo, devastando o país, nós te concedemos 100 talentos. Atenóbio nada respondeu, mas voltou cheio de ira para junto do rei, repetindo-lhe essa resposta e contando-lhe o fausto de Simão, bem como tudo o que vira, e isso levou o rei a uma grande ira. Por esse tempo, Trifão fugia em navio para Ortosia. O rei nomeou então Sendebeu comandante supremo da costa e entregou-lhe tropas de infantaria e cavalaria. Encarregou-o de atacar a Judéia, deu-lhe ordens de reconstruir Quédron, de fortificar os acessos e de atacar o povo judeu, enquanto ele mesmo perseguiria Trifão. Chegado a Jâmnia,
Sendebeu começou a importunar o povo judeu, a realizar incursões na Judéia, a fazer um grande número de prisioneiros e a massacrar os habitantes. Construiu Quédron e colocou ali infantes e cavaleiros com a ordem de realizar investidas e de infestar os caminhos da Judéia, como lhe ordenara o rei. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 16. Subindo de Gazara a Jerusalém, veio João anunciar a seu pai os atos de Sendebeu. Mandou então Simão vir seus 2 filhos mais velhos, João e Judas, e lhes disse: Eu, meus irmãos e a casa de meu pai temos combatido os inimigos de Israel desde nossa juventude até o dia de hoje, e, muitas vezes, conseguimos libertar a nação. Mas já estou velho, enquanto que vós, graças a Deus, tendes a idade necessária. Tomai, pois, o meu lugar e o de meu irmão. E de combater por nossa raça, e que o socorro do céu esteja convosco. João recrutou no país 20.000 combatentes e cavaleiros. Foram eles contra Sendebeu e acamparam em Modim. Levantaram-se ao romper do dia, avançaram pela planície, e eis que um exército numeroso de infantes e de cavaleiros apareceu diante deles, estando separado apenas por uma torrente. João dispôs seus homens diante do inimigo, mas, percebendo que eles temiam passar a torrente, atravessou-a por primeiro e, a exemplo dele, todos atravessaram em seguida. Dividiu seu exército e colocou os cavaleiros no meio dos infantes, porque a cavalaria inimiga era muito numerosa. Fizeram soar as trombetas. Sendebeu e seu exército foram derrotados. Muitos dentre os seus caíram sob os golpes e o restante fugiu para a fortaleza. Judas, irmão de João, foi ferido, mas João perseguiu o inimigo até Quédron, construída por ele. Muitos fugiram para as torres construídas no campo de Azoto, mas ele incendiou-as e pereceram cerca de 2.000 homens. Depois disso, João voltou em paz para a Judéia. Ptolomeu, filho de Abubo, tinha sido nomeado comandante da planície de Jericó. Possuía muito ouro e prata, porque era genro do sumo sacerdote. Seu coração ensoberbeceu-se e ele resolveu tornar-se senhor do país. Maquinou, pois, uma traição contra Simão e seus filhos para livrar-se deles. Ora, num 10º mês, isto é, no mês de Sabat do ano 177, quando ele percorria as cidades do país, para cuidar de seus interesses, Simão desceu a Jericó com seus filhos Matatias e Judas. O filho de Abubo recebeu-o dolosamente no forte de Doque, que tinha construído, e onde ele havia ocultado seus homens. Deu um grande banquete e, quando Simão e seus filhos ficaram ébrios, Ptolomeu e seus companheiros ergueram-se, tomaram suas armas e lançaram-se sobre Simão, na sala do banquete. Mataram-no como também seus 2 filhos e alguns de seus servidores. Isso foi uma grande perfídia cometida em Israel e pagou-se o bem com o mal. Ptolomeu escreveu ao rei para informá-lo, pedindo que lhe enviasse tropas de socorro e lhe cedesse a região e as cidades. Mandou outros a Gazara, com a missão de matar João. Convocou por meio de cartas os chefes do exército, para entregar-lhes prata, ouro e presentes. Enviou outros emissários a conquistar Jerusalém e a Montanha Santa. Mas, antecipando-os, alguém veio a Gazara avisar João de que seu pai e seus irmãos tinham perecido e que tinham enviado assassinos para matá-lo. Com essa notícia, João ficou espavorido, mas mandou prender aqueles que vinham matá-lo, e os exterminou, sabendo perfeitamente que tinham a intenção de assassiná-lo. As outras palavras de João, suas guerras e os seus feitos que realizou com valentia, como construiu as muralhas, tudo isso está narrado nos anais de seu pontificado, desde o momento em que ele se tornou sumo sacerdote em lugar de seu pai.